Então ele concorda, e aí ateia um fogo em Roma, e ele vai para Anzio, uma cidade não muito distante, e quando o circo está pegando fogo, vão chamar ele. Aí ele vem rápido, sobe nas colinas de Roma, lá, as colinas do Tibre, e lá de cima, com a harpa na mão, tentando buscar inspiração, mas o incêndio foi tão terrível, escapou do controle e o povo se revoltou. E diante da revolta, ele procura nos seus auxiliares alguma resposta. O que é que vamos fazer? E aí alguém chega de novo e diz para ele: jogue a culpa nos cristãos. Os cristãos que vinham com aquela filosofia maravilhosa do Cristo, a boa nova, dizendo: perdoa, ofereça outra face, se alguém te ofende, esquece, se alguém te pede a capa, oferece o manto, se alguém pede que caminhe 1 légua, caminhe 10 com ela. Nero estava preocupado, porque se essa filosofia pega em Roma, iria enfraquecer as suas fileiras, o seu exército. Imagina Roma, que dominava o mundo, dominou o mundo, foi o maior império material que já existiu, se os seus comandados começam a adotar a filosofia cristã de perdoar. Eles que dominavam pela força, pela espada, de repente ter que afrouxar, perderia o controle de tudo. Então ele está preocupado com o cristianismo, e quando alguém sugere, coloque a culpa nos cristãos, ele falou: ideia maravilhosa. E aí promete ao povo que irá reerguer Roma mais bela, e erguer um circo com espetáculos extraordinários. Oferece ao povo pão e circo, que aliás, pão e circo não mudou muito, mais de 2000 anos. Que pena que o nosso povo ainda continua procurando pão e circo. A situação está difícil, está complicada, são lutas ingentes, mas tem o carnaval. É uma semana antes e uma semana depois que ninguém pensa em nada. É carnaval, é alegria, é o pão e circo. As coisas estão complicadas, estão difíceis, mas é o ano da Copa. Vai ter a Copa do Mundo. Ninguém se preocupa com nada, porque tem a Copa do Mundo. Hoje vai ter o jogo do Brasil. As coisas estão complicadas, estão difíceis. Gente, mas amanhã tem o paredão do Big Brother. No paredão passado, às vezes eu sou até um pouco chato, tanto falar, eu não me conformo, gente. 10ª edição. Na semana passada, 77 milhões de pessoas ligaram ou mandaram alguma comunicação para o Big Brother. 77 milhões, quase metade da população brasileira. Isso que mandaram comunicação, o restante não mandou, devia estar assistindo também. Complicado. Uma época em que cultuamos falsos heróis, um punhado de pessoas inúteis, fúteis, vazias, numa rede de intrigas, e aquilo faz com que as pessoas fiquem hipnotizadas, assistindo cultura inútil, porque não acrescenta nada. Rui Barbosa, uma ocasião assim, um pouco desencantado com o ser humano, ele disse uma frase que eu vou repetir aqui. Ele disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescerem as injustiças, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a descrer da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Gente, quando eu fico pensando, 77 milhões de pessoas que mandaram comunicação, e os outros que não mandaram, que estavam assistindo também, eu fico pensando, mas será que possivelmente 80% do povo brasileiro estava ligado naquilo lá? E deve dar, o Ibope deve ser isso mesmo, porque já está na 10ª edição. Se não dá Ibope, para. Cultura inútil. Voltando,
A gente faz essas variações, mas vamos voltar lá em Roma. Nero, na sua loucura, faz os festins do jardim, coloca os cristãos, embebe, coloca resina sobre o corpo e ateia fogo, e naquela loucura toda, a perseguição implacável. Paulo já estava prisioneiro. Os cristãos tinham que fazer reuniões escondidos nas catacumbas, em lugares ermos, mas eles já haviam descoberto, e mesmo nas catacumbas já estavam aprisionando os cristãos. Mas eles não temiam a morte, eles estavam procurando, como é natural, todo mundo se preservar, mas no momento em que eram presos, nenhum oferecia resistência. Quando iam para os circos, eles não temiam a morte, eles morriam entoando cânticos de louvor, sem temer a morte. Por quê? Estavam energeticamente ligados, pulsando com o Cristo, que lhes dava força, energia, e eles não temiam a morte. Quando um cristão encontrava com outro, dizia: a paz de Jesus, e era realmente a paz de Jesus que estava no coração de cada um, porque estavam em sintonia, estavam pulsantes em energia com o Cristo. Então, preocupados, porque Pedro ainda já envelhecido, já alquebrado, os cristãos estavam preocupados e aconselharam que ele saísse de Roma, porque Roma estava muito perigoso. Mas Pedro resiste, mas a insistência foi tão grande que convenceram ele que era melhor que ele saísse de Roma, porque ele poderia continuar na pregação da Boa Nova, levar a mensagem. E aí, na companhia de um menino, numa madrugada, ele sai pela Via Ápia. As estrelas ainda empalideciam no horizonte. E ele já está caminhando, já está se distanciando de Roma, quando o sol começa a nascer. Lá no horizonte ele observa a luz do sol que começa a brilhar. E de repente ele observa que um dos raios do sol parece que se destaca e vem pelo caminho na direção. E ele, quando começa a fixar a sua vista, ele observa, emocionado, que aquela luz era do Cristo. Era o próprio Cristo que vinha na direção dele pela Via Ápia. E tomado de uma emoção profunda, ele se ajoelha, esperando que o mestre chegasse e ele pudesse beijar as mãos do mestre, falar das suas angústias, da sua tristeza. Mas quando ele observa, o mestre passa por ele e segue em frente em direção a Roma. Ele se levanta preocupado e corre atrás do mestre. E aí a célebre palavra que dá título ao livro, Quo vadis, Domini, que em latim significa: aonde vais, Senhor? E Jesus, sem se deter, diz a ele: estou indo para Roma para ser crucificado novamente. E desaparece. Naquele momento ele se postra de joelhos e, em prantos, ele volta para Roma. Naquele dia, uma infinidade de cristãos estavam sendo sacrificados nos circos romanos. E ele, no meio da multidão, sem medo, sem temor, ele abençoava cada um. Foi preso. No momento da sua morte, quando disseram que ele também seria crucificado, ele diz: eu não mereço ser crucificado da mesma forma que o mestre foi crucificado de cabeça para baixo. Nós observamos que a nossa mente, ela vibra a energia de acordo com a sintonia e reflete no nosso corpo físico. Um médico britânico, voltado para o lado científico, da parapsicologia, ele fez uma análise muito interessante. Ele pegou um copo de água e colocou 2 copos d'água, um local onde existiam pessoas que se reuniam e onde proferiam impropérios, brigavam, pessoas em desarmonia. Um outro copo ele colocou de água, ele colocou num local onde as pessoas se reuniam para entoar cânticos, fazer orações.